falar, principalmente na questão do nosso país hoje. A gente precisa, de alguma forma, aprender a superar esse caos que está aí. Não é fácil, mas nós temos que continuar confiando no Senhor e fazendo aquilo que nós, como igreja, precisamos fazer. Mas esse título vai ser mais trabalhado na questão de família, né? Você lembra que no início, quando Deus cria a família, logo após a queda, o ser humano cai em pecado, e logo depois disso a poligamia surge na família que se desviou do caminho de Deus, que é a família de Caim. Em todo o Velho Testamento você vê a poligamia, você vê coisas horríveis na família. Aí você vê quando Jesus, novamente, ou quando Jesus vem, morre, redime o seu povo. Também Jesus traz novamente o conceito primário de família, que é a monogamia. Os líderes e as pessoas na igreja, onde quer que a igreja tenha entrado, desde então, desde a era cristã, ela transformou a sociedade positivamente, dizendo que o marido é esposo de uma só mulher e a mulher é esposa de um só marido. E isso corrigiu de certa forma, só que muitas vezes só ficou por aí, e a coisa não avançou para aquela segunda questão que a redenção traz. O marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa ser submissa ao marido tal qual a igreja é a Cristo Jesus. Essa é a redenção de fato no casamento. E por causa desse segundo aspecto, não levado em conta por muitos de nós, e principalmente pelo mundo egoísta, nós vivemos famílias hoje assim com muitos problemas. Problemas talvez que, se os dois fossem mais firmes na palavra, não enfrentariam. Mas hoje nós vemos famílias que estão desestruturadas, famílias com graves situações internas, de ordem emocional, de ordem relacional, famílias destruídas, famílias vivendo o caos. Quer dizer para você, onde Deus chega, Deus muda, Deus transforma. Quando Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, lá no original, a terra estava um caos, Deus foi e colocou ordem na coisa. É assim que Deus faz. É assim que a palavra de Deus propõe. Ela traz ordem àquilo que está em desordem. Embora gostaria de ler com vocês um texto de uma família muito, muito problemática, e a gente vai ver aqui alguns aspectos dessa família. Gênesis 37, 1 a 5, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus irmãos, todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Senhor, comunica a tua palavra a todos nós em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja olhando para essa figura. Eu gostaria que passasse mais um quadrinho. E você pode deixar, né? Deu uma esticada nela, mas acho que piorou um pouquinho, mas não tem problema. Deixa aí nela mesmo. Talvez você olhe para esse quadro famoso do século XIX, pintado por George Frederick Watts. Watts, nesse quadro, ele representa ele quer trazer uma lição para nós. Ele é um pintor e um esculturista
simbolista, ele trabalha a partir de símbolos. Numa época onde a sociedade tinha o ideal do conhecimento a partir da razão, o racionalismo e tudo mais, ele tenta comunicar algumas coisas a partir do símbolo. E quando você olha para esse símbolo, e aí a gente está trabalhando uma questão de tentar superar o caos, aparentemente essa pessoa de fato está em profundo caos. Você olha e de alguma forma essa pessoa parece estar triste, as costas encurvadas, embora sentada no mundo, aquilo é um globo, no mundo ela aparentemente carrega o peso do mundo nas costas. Há um aspecto desesperador, os olhos vendados, não conseguem enxergar nada. E se você perceber, ela tem uma lira nas mãos, não está dando para ver muito bem, mas é uma lira, um instrumento musical com muitas cordas. Você pode pesquisar lá na internet, quando você for para casa, você pode ver melhor. Essa lira dessa pessoa só tem uma corda ainda, todas as outras foram quebradas. Então, ao invés de esperança, que é o nome desse quadro, esperança, esse quadro parece desesperador, parece uma desesperança. Se você olhar apenas por cima, você fica com a impressão do desespero, mas se você olhar bem e analisar bem o quadro, você vai ver de fato que ele ensina sobre esperança. E a gente vai concluir o ensino sobre esperança lá mais no finalzinho. O texto aqui na palavra, a gente vem para o texto um pouco aqui. Esse texto foi escrito por Moisés, aliás, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, são atribuídos a Moisés. E o Gênesis também, quando o povo de Deus está no deserto, passando por dificuldades, um povo sem esperanças maiores, Deus quer renovar a esperança a esse povo, e Moisés então passa a escrever esses relatos de um Deus que vai trabalhando na história. Essa última sessão do Gênesis vai contar justamente o surgimento de todas as 12 tribos de Israel que estão representadas ali no deserto. Elas são aqui, ou como é que era essa família no começo, e Moisés vai escrever. Esses fundadores da nação de Israel, um grupo de gente que deu origem a esse povo, é um grupo de gente também com muitas falhas, muitas dificuldades, muita imperfeição, muitos pecados, e Deus não quis esconder nenhum pecado daquelas pessoas que também estavam vivendo seus pecados lá no deserto. Os pecados do povo no deserto também eram evidentes, a murmuração, a falta de fé, toda hora conversando e se rebelando contra, querendo voltar para o Egito, alguns. E aí Deus vai trabalhando esse aspecto em Moisés, para que ele relate isso também ao povo. E os pecados dos pais desse povo são bem visíveis. E nesse texto que lemos, escrito por Moisés, nós vamos ver aqui como que um quadro pintado dos pecados desse povo. É como se você olhasse para aquele quadro e pudesse ver alguns defeitos. Imagine agora um quadro com a família do patriarca Jacó, como o texto sugere. Essa é a história de Jacó. E aí começa falando de um outro personagem, que é o filho, o penúltimo, o José. Então, nós vamos analisar aqui a primeira coisa sobre a insensatez desse José. A palavra de Deus é clara a mostrar isso, ou claramente mostra isso para nós.
Moisés já começa escrevendo, destacando quem era José. Em termos modernos, José é aquele adolescente, aprendiz de pastor de ovelhas, mas um profissional em falar mal dos outros. Em nossa língua, má notícia pode ser verdadeira ou falsa. Mas no hebraico, quando Moisés escreve isso, o que Moisés, na verdade, tenta trabalhar aqui é que José está sendo também um pouco maldoso. Quando ele fala de más notícias, não é que essas notícias talvez sejam todas verdadeiras, é que esse José, ele está sendo um pouco maldoso com os seus irmãos. Essa é a força da interpretação do texto quando você lê ele no original. Provérbios 10, 18 nos dá uma ideia assim, quando diz que o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Aquele que difama é insensato. E José era uma espécie de um difamador dos irmãos. Ele quer denegrir a imagem de seus irmãos ao pai. Interessante, irmãos, que quando nós temos um sentimento de autojustiça, esse sentimento geralmente nos cega para a realidade daquilo que somos e torna-nos muito mais conscientes em relação ao pecado do outro. Quer dizer, ele nos cega para nós mesmos e abre os nossos olhos para o outro. É o que Jesus falou assim: olha, tira a trave. Você quer enxergar um cisco no olho do teu irmão? Tira a trave do teu olho. José estava nessa situação. Ele tinha esse sentimento de autojustiça, os irmãos sempre fazendo peripécias e tudo mais. E essa denúncia, por si só, não gera uma divisão, mas ela acalora e ela também trabalha no sentido de encaminhar cada vez mais essa divisão já existente. Porque Moisés é claro ao dizer que, embora eles sejam irmãos, ele saía com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Quem eram Bila e Zilpa? Mulheres de Jacó. Não, eram escravas das mulheres de Jacó. Como era poligamia, Jacó teve filhos com elas também. Então não eram os filhos de Raquel e Lia, vejam bem. Eram os filhos de Bila e Zilpa. Eles não são muito meus irmãos, não. Sabe, essa consciência de irmandade, esse amor, parece que não havia no coração de José. E essa era a divisão que vai sendo implantada e fomentada e vivida no seio dessa família. Ao que parece, tudo isso começa com o pai, que é o segundo ponto. O pai exerce um certo favoritismo em relação a Jacó. Isso é mais um pecado dessa família. Primeiro, a insensatez de um filho, que ainda é novo, ok, mas ele é insensato demais. Mas o segundo é um favoritismo de um homem em relação ao filho. Embora estivesse esse homem já com os seus cabelos brancos, a sua atitude não reflete a sabedoria que nós, porventura, poderíamos esperar dele, desse homem de idade avançada. No versículo 3, a palavra diz que ele amava mais a José do que aos demais filhos. Depois de 10 filhos, Jacó teve um filho com Raquel, a esposa amada. Vocês já lembram da história de Raquel, de Lia? Já contei outrora aqui, não vou voltar para recontar essa história. Se você não esteve e tem dúvidas ou curiosidade, leia a Bíblia nos capítulos anteriores. Como é que Jacó demorou
o quanto de tempo que ele demorou para casar com Raquel, a esposa amada, foi enganado no meio do processo, ok? Quando casou, essa esposa não conseguia dar-lhe filhos, e ela fica muito triste com isso, mas enfim, nasce o favorito, nasce o queridinho, não da mamãe, mas do papai. E para mostrar claramente esse favoritismo, numa certa idade, Jacó manda fazer uma túnica para esse rapaz. Não sei que espécie era isso, mas fala, mais ou menos isso. Esse aqui é o reizinho. Tratem ele tem até uma roupinha diferente. Vocês não têm demais filhos, mas ele, só falta colocar uma coroa na cabeça dele. Menino mimado demais. Irmãos, hoje pais vão criando filhos e muitas vezes criam os filhos de uma forma absolutamente equivocada. Os pais querem livrar os filhos de toda e qualquer frustração na vida. E eles dizem assim, eu quero fazer o meu filho e a minha filha felizes. Eu gosto tanto de fazer o meu filho feliz. Como fazer feliz? Dando coisas, fazendo tudo que o filho pede, quer, deseja, e acha que fazer isso, quem sabe, faz e torna o filho feliz. Isso é um desfavor à criança. Isso é um crime contra a criança, porque você está criando um tirano. Um psicoterapeuta famoso chamado Leo Freiman, ele chama isso de pais dessa forma, de tótem narcísico. Quer dizer, é um ídolo para você, dentro do teu próprio narcisismo, do teu próprio egoísmo, porque acontecem dois erros. Quer dizer, primeiro o pai fala, eu vou fazer você feliz, o que é impossível. Ninguém pode prometer isso para outra pessoa. Uma segunda coisa é que o pai e a mãe também não sabem o que é felicidade. Então, nesse sentido, o pai e a mãe humilham a criança, porque eles não deixam a criança crescer e colocam essa criança num papel de fraco. A criança se torna fraca, emocionalmente falando. Então, se você não estimula o seu filho numa autonomia, se ele tem tudo sempre o que ele precisa ali de você, nesse sentido de até demais, de muita coisa, você aleija seu filho. Ele se torna um dependente total. Por isso tem gente que nunca sai de casa. A neurociência tenta explicar essa questão e diz que essa parte frontal aqui do nosso cérebro, chamada de córtex órbito-frontal, atrás da nossa órbita ocular, atrás dos olhos, a área do cérebro que pensa nas consequências, que cria relações, causa e efeito, que é o freio moral das pessoas, que é, eu quero fazer, mas eu não vou fazer porque não é certo, ou eu não quero fazer, eu não quero trabalhar, mas eu vou trabalhar porque eu preciso, eu não quero estudar, mas eu vou estudar. Essa parte do cérebro que impulsiona você, as coisas certas, a questão da moralidade, ela, dizem eles que é desenvolvida pelo treino. Você tem que treinar isso. Se uma criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder e a se frustrar, você como pai, como mãe, estão aleijando a criança. É como andar com uma perna amarrada. Essa criança será gastona, será egoísta, será tirana, será birrenta, angustiada com pequenos problemas, chata, neurótica, depressiva e provavelmente drogada. Precisará de outras coisas para estimular aquilo que não foi treinado. A criança favoritada, que não se frustra nunca, o José da vida,
porque o pai não quer ser mau pai, porque eu não quero que o meu filho fique bravo comigo. Então, pessoas que não agem como pai, como mãe, induzem a criança a esse tipo de doença, um aleijado emocional. Isso é um crime contra a criança. E elas ficam infernizadas dentro de si, porque a frustração é um processo para a felicidade. E elas ficam infernizadas dentro de si, infernizando os outros que estão ao seu redor. Então, em nome da felicidade própria do pai e da mãe, deixam fazer o filho tudo o que ele quer fazer. Uma pessoa chegou esses tempos para mim e falou: a minha filha tem 14 anos e dorme comigo, e não tem jeito. Ela, a mãe falando, né? Não quer ir, ela não quer deixar o pai, mas dormir junto. Ela dorme. O que eu faço? Eu falei: o que você faz? Fecha a porta. Ué, é tão difícil? Vai ficar brava comigo. Frustração faz parte. Você não se frustra? Na hora que você sai, chove, molha aí o teu cabelo, né? Tem hora que você se frustra, né? Porque depois a gente chega: não sei o que fazer. O filho não quer desligar o computador, não quer fazer isso, não quer dormir cedo, tudo mais. E se eu impor, ele vai ficar chateado. Ficar chateado faz parte da vida. Você não ficou nunca chateado? Não foi bom para você aprender? E essas coisas modulam a nossa felicidade, forjam a nossa personalidade, como o ferreiro, ali com ferro no fogo, vai forjando aquele ferro. José era odiado por culpa do pai. O pai o favoritava. E José sofreu tanto depois por conta disso, irmãos. Mas Deus tinha um plano nisso tudo. Ok, ler a história depois é legal, porque Deus usa até a desgraça para mostrar a sua graça. Mas não dá para dizer que aquilo era uma família correta vivendo dessa forma. E a terceira coisa que você olha nesse quadro, né? Primeiro, a insensatez de José, depois o segundo, o favoritismo de Jacó, e o terceiro é o ódio dos irmãos. Você pode olhar nesse quadro essa questão do ódio escancarado. Você percebe isso no texto, nós lemos isso. Os irmãos com ódio desse menino que era favorito, que ganhava todas as coisas. E depois, inclusive no versículo 5, ele tem um sonho ainda para piorar a situação. E aí a insensatez até o leva a contar o sonho. E agora os irmãos o odeiam cada vez mais. E se você olhar na questão da progressão, com o texto e a passagem, em alguns versículos, versículo 8 também, e odiaram ainda mais, e assim vai indo, e vão odiando cada vez mais. E o que acontece no mundo, em algumas famílias, é que pecados são respondidos por pecados. Infelizmente, irmãos, muitas vezes, o pecado é respondido com mais pecado. Quantas vezes você já respondeu com raiva, porque sua esposa talvez não lhe pareceu submissa? Quantas vezes você, esposa, já foi também muito insubmissa, porque seu marido não lhe pareceu um líder como Deus quer que ele seja ou fosse? Quantas vezes você e eu já disciplinamos os nossos filhos com ira, porque ele mereceu, ela mereceu, e a gente então errou ao disciplinar com aquela ira, com fúria. Quantas vezes nós já desonramos o nosso pai, a nossa mãe, porque talvez o testemunho deles para conosco não foi dos melhores. Então muitas vezes a gente, ao invés de cortar o pecado, a gente responde o pecado com mais pecado. E na família isso é muito comum. E qual é o resultado disso? Que os sentimentos pecaminosos ganham força. O ódio se transforma em mais ódio.
Daqui a pouco se torna em ciúme. Se você olhar a história, é isso que acontece. Um dia, esses irmãos estão pastoreando longe, Jacó não tem notícias durante alguns dias e manda José atrás dos irmãos. Esses irmãos estavam com ciúmes, e aí quando eles olharam lá ao longe, vinha José, e um disse para o outro: olha lá vem o queridinho do papai. Vamos dar um jeito nesse cara agora. Papai não está perto, papai está bem longe, vamos matar esse cara. E Rubens, o irmão mais velho, disse: não podemos levar o sangue do nosso irmão nas nossas mãos, ele é nosso irmão, só vamos dar um susto nele, vamos jogar ele num poço aí, porque Rubem pensava em mais tarde ir lá tirar o Jacó do poço. E aí eles jogaram o menino no poço, arrancaram as vestes dele, a túnica bonita do papai, essa é a túnica do reizinho, ok. E aí, então jogaram ele no poço. Depois tiveram uma outra ideia, falaram: não vamos matar mesmo não, olha lá, vem uma caravana de um povo estrangeiro, vamos vender o nosso irmão. E aí a gente já livra, faz duas coisas interessantes, né? A gente livra da culpa, da morte, não é a gente que vai matar ele, vai morrer de qualquer jeito, mas não é a gente. Então, o sangue nas nossas mãos nós não teremos, e ainda a gente ganha um dinheirinho. E é assim que essa história se passa. Seus irmãos agora se veem livres desse menino, e porque eles odeiam esse jovem. Aí eles chegam, falam para Jacó, trazem lá, né, porque eles colocaram e rasgaram a roupa do José, a túnica maravilhosa, banharam em sangue de um bode, mataram lá um de seus animais, banharam no sangue, levaram para o Jacó. Não tinha DNA naquela época para saber se era sangue humano ou não, e falaram: olha pai, achamos isso no caminho, será que parece até a túnica de José, não parece? E o pai falou: claro que é, gente, é a túnica que eu dei, é minha culpa, eu que mandei esse rapaz atrás. E ele era, tadinho, ele não estava preparado, tão mimado, tão coitadinho. Por que eu fui deixar ele? Por que eu fui mandar fazer essa loucura? Agora o leão comeu ele, devorou ele. E aí lá no versículo 33 a 35, é o choro de Jacó. Ele chorava, gritando: olha, eu não vou conseguir agora, meu sonho era morrer e ser sepultado na sepultura do José, agora não vou mais poder fazer isso. E continuou a chorar por ele. E se você ler a história, Jacó chora a vida toda por José. Culpa talvez que vem pelo fato dele não ter educado direito, não ter preparado esse menino como ele pensava ter preparado para a vida. E aí, irmãos, nesse quadro bem pintado, você pode ver então a insensatez de José, o favoritismo de Jacó, o ódio dos seus irmãos. Mas cadê a esperança em meio ao caos? É um quadro caótico. Essa família nos apresenta um quadro caótico. Cadê a esperança? A gente só vê desespero. Mas o escritor, lá no versículo 36, ele traz uma corda de esperança. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Todo mundo achou que Jacó ou José já havia morrido. Ainda não. Aqui entra o aspecto da ação de Deus. E aí a gente não precisa fazer suspense, você sabe o final da história. José sofreu muito, muito mesmo. Teve muitos desafios, mas aqui José resolveu crescer.
colocar em prática tudo aquilo que talvez ele até então teorizava. Aqui ele vai e fala assim: eu vou seguir a vontade do meu Deus. Eu vou fazer a vontade do meu Deus. E aí, depois de muito tempo, as coisas se revertem. Ele teve que ser fiel na casa de Potifar, ele foi esquecido na prisão, mas no tempo de Deus, ele se torna ali o governador ou vice-governador do Egito. Quando Moisés escreve isso, num contexto também de caos no deserto, Moisés quer dizer assim: olha, continuem firmes em Deus, apesar das dificuldades que a gente enfrenta e até apesar dos nossos pecados. Deus quer nos levar à maturidade. Quando Deus expõe os nossos pecados, é para transformar a nossa vida. E isso é graça, irmãos. Deus ainda investindo em nós, investindo num velho de 85 anos, investindo num jovem de 17 anos, e nesses tantos irmãos. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usando sua graça e misericórdia. Ninguém pode ser salvo por suas próprias obras. Veja essa família, uma família que aparentemente é uma família desgraçada. As obras deles parecem não ser justas. Mas essa não é uma história apenas de Jacó, de José e os irmãos. Essa história nos leva a alguém que é maior que Jacó, alguém que é maior que José, alguém que é maior do que os irmãos. Essa é a história daquele que viria expor os nossos pecados, para transformar as nossas vidas. Aqui também há aspectos da história de Jesus, daquele que é verdadeiro filho, daquele que é verdadeiro pai, daquele que nos estimula a viver e a aceitar essa graça e ainda continuarmos tendo esperança para a vida familiar. Então, quando Frederick Watts pintou o seu quadro, ele queria que as pessoas contemplassem o quadro e, num primeiro momento, as pessoas vissem apenas desespero. Mas quando elas cavocassem um pouquinho mais no entendimento desse quadro, elas enxergariam a esperança. Um olhar mais atento revelaria que ainda há esperança. É assim também nesse quadro dessa família aqui no Velho Testamento. É assim também, quem sabe, na sua vida e na sua família. Quando alguém olha de fora, só vê desesperança. Mas ainda há um aspecto, ainda há algo que pode dar esperança. No quadro ali, qual é o aspecto da esperança? A corda. Embora as outras todas já estivessem arrebentadas, a corda que Watts desenha ali ainda não quebrou. Ela resistiu bravamente, como Jesus, que não quebrou, que resistiu bravamente, que honrou seu Pai e disse que nos faria semelhantes a Ele. Aquele que teve o seu amor ordenado por Deus e disse que nos faria semelhantes a Ele. Aquele que nunca foi maldizente e disse que nos faria semelhantes a Ele. Aquele que nunca respondeu pecado com pecado e disse que nos faria semelhantes a Ele. Aquele que levou o pecado a sério e disse que nos tornaria semelhantes a Ele. Nossas famílias podem alcançar a solução naquele que ficou inteiro. Aquele que não se quebrou nesse quadro, ele é a razão da nossa esperança. A única coisa que não quebrou nessa humanidade foi Jesus. Tudo mais, ninguém pode se justificar diante de Deus. Ele é a razão da nossa esperança. Como é que você pode responder a essa mensagem de esperança? A esse Jesus que está ali firme, como uma corda na nossa vida. Então você vê que a menina está lá ainda, pode até estar cega, está vendada e tudo mais, mas ainda pode. Ela talvez não consiga tocar todas as músicas, mas ainda pode tocar algumas músicas.
Talvez tenha coisas na tua família que você já não pode mais. Mas tem Jesus. Responda com confiança. Onde é que está Deus diante de tanta barbaridade que aconteceu nessa família aqui? Deus está atrás do cenário, trabalhando misteriosamente. Irmão, mesmo que você não entenda algumas coisas que acontecem com você, com a tua família, Deus está trabalhando. Confie no Senhor. Fecha os teus olhos nesse momento. Pense nessa questão. O que você pode aprender com isso? Na sua família tem aspectos de insensatez. A insensatez, a falta de maturidade leva ao sofrimento. Você favorita alguém na sua família? Isso leva ao ódio dos demais. E você tem ódio de alguém? Talvez você não tenha muita esperança, mas existe uma corda que não quebrou e não vai quebrar nunca, que é o quadro de Watts, representa essa corda na vida de Jesus. Jesus é a nossa esperança, em todos os sentidos. Ora ao Senhor, fala com Deus. A graça do Senhor é que faz toda a diferença na nossa vida. A corda não quebrada representa ainda essa graça. Pode haver insensatez, favoritismo, ódio ou tantos outros pecados. Mas Deus vai construir. Meu pecado tão mais forte, meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Vamos nos colocar em pé, irmão. Você que pode se colocar em pé. Que treme a terra, com trovão santo. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é grande. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça. Oh, que tremenda graça. Infalível ao teu amor. Infalível amor. Tomou meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida, Deu a vida por nós. estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ó Deus, obrigado por tudo. Obrigado pelas bênçãos. Ajuda-nos nas dificuldades. Derrama a tua graça sobre nós, essa corda inquebrável, Senhor, que seja a nossa esperança, para a gente mudar a pintura do quadro da nossa família, Senhor. Queremos mudar a pintura bonita, não de desespero, mas de vida contigo, que reflete o teu amor, a tua graça, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço no teu irmão. Você que está aqui pela primeira vez, vem à frente. Vou te entregar um presentinho. Meu caos, bota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória.
eu canto